Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Muito bem, vamos continuar a história que eu estava comentando ontem sobre o alerta que Sananda já havia dado ao Conselho a respeito deste planeta. Muito bem. Ao final da Primeira Guerra, o avanço da sua tecnologia trouxe a construção das armas nucleares. A princípio, elas foram criadas com aquele pensamento muito bonzinho. Não, eu tenho apenas para me proteger, eu não vou usar. É só para meter medo, para que outros não tentem me atacar, porque se tentarem, aí sim eu usarei. Isto é uma grande história de conto de fadas. Uma história da carochinha, como vocês chamam. Porque no fundo, todos sabiam que poderiam usar a qualquer momento na menor ameaça que houvesse. Muito bem. Então, as duas potências deste planeta, que sempre se bateram, mas não bater no sentido de apanhar como vocês pensam. Até certo ponto era mais uma briga de gabinete do que qualquer outra coisa. Porque o poderio não poderia estar na mão de um só. O poderio teria que ser sempre repartido. Teria que haver sempre dois pratos da balança. Então as duas grandes potências do seu planeta, ambas estavam com o mesmo poderio bélico em relação às armas nucleares. É como se o seu planeta fosse dividido ao meio. Do lado de cá, o poderio dos Estados Unidos da América. E do lado de lá, o poderio da antiga União Soviética. Muito bem. E as armas foram construídas e armazenadas, muito bem escondidas, para que ninguém soubesse aonde elas estavam, até para a segurança do próprio povo. Isso é o que eles pensavam. Muito bem. Veio o fogo, o pequeno fogo que ateou a Segunda Guerra. A representação mais violenta do mal no século passado se apresentou ao mundo, se dizendo superior e querendo limpar uma dada raça. Muitos perguntam, muitos pensam, por que o grande alvo eram os judeus? Por quê? Meus irmãos, tudo na caminhada de vocês tem a semeadura e tem a colheita. Não estou aqui para comentar
nem julgar ninguém. Apenas a colheita foi dura. A colheita foi intensa. Também não vou aqui comentar as razões para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Quem quiser saber, busque nos seus livros de história. Apenas é como se aquele fato trouxesse o horror a muitos no seu planeta, não a todos. Entendam, meus irmãos, muitos ainda concordam com aquelas ideias, que não deve haver mistura, que o sangue tem que ser puro, que a pele tem que ser alva. Mas, como eu tenho dito e volto a repetir, vocês sempre tiveram seres de luz por aqui no planeta. E aquilo tinha que acabar. Muito bem. A guerra continuou e culminou no lançamento da primeira bomba atômica. O universo parou naquele momento. É o que eu já disse para vocês. Qualquer movimento em qualquer planeta afeta o universo inteiro. Porque tudo está em equilíbrio. Aquela ferida ardente no solo de Gaia repercutiu em todo o universo. Naquele momento, decidiu-se que algo deveria ser feito em relação a este planeta. Muito bem. Todas essas ações coordenadas por Sananda. Sempre ele. Muitos davam o planeta como perdido. Vamos voltar um pouquinho ao que eu já disse há um tempo atrás. Vocês estavam caminhando para o cinturão de fótons. Todos já sabiam que aquele poderio das energias negativas no planeta estava no fim. E todos perceberam que esta foi a forma deles mandarem um recado. Nós sabemos que vamos sair daqui. Porém, não deixaremos nada de pé. Destruiremos tudo. Então aquele sinal amarelo que já tinha sido acendido por Sananda se tornou vermelho. Com o acionamento da bomba atômica, o Conselho tomou uma decisão. Que este planeta passaria a ser o alvo de alguma ação para a sua recuperação. Que não seria permitido àqueles que se acham muito importantes destruir este planeta, porque isto seria destruir o equilíbrio do universo.
Então foram feitas inúmeras ações para tentar resolver o problema. Ao longo de muito tempo, muitas bombas nucleares foram destruídas. Vocês não ficavam sabendo. Mas a guerra, na verdade, nunca acabou. Mas cada vez que havia uma tentativa de ataque, as bombas eram destruídas. Já havia uma frota pronta no planeta para fazer isso. Vocês passaram a ser monitorados por uma grande frota galáctica. Não era a frota de Astar Sheran. Ainda não. Era uma frota emergencial, para que aquelas armas não tivessem mais poder. Muitas aparições foram feitas no planeta, todas devidamente e secretamente armazenadas. E aquela intenção de continuar aquela guerra absurda foi aos poucos se perdendo. Então, o fomentar da guerra no planeta acabou se desvirtuando para guerras menores. Sempre pelo poder. Muito bem. Mas todos sabem que existiu um marco zero em todo este processo que está hoje aqui. O homem, através da sua sabedoria, conseguiu construir foguetes que o levasse primeiramente à Lua, depois a outros planetas. Porque a ideia era implantar na Lua o mesmo processo feito aqui. E a caminhada de destruição iria aumentando pouco a pouco. Então, quando os habitantes do seu planeta pousaram na Lua, foi, como posso dizer, a gota d'água para uma ação mais contundente, para uma ação mais definitiva. Pois o conselho sabia qual seria a intenção por trás daquela primeira aterrissagem naquele astro. Muito bem. Naquele momento, a história que vocês conhecem, de que foi dado 50 anos para que este planeta se mantivesse de pé, é como se tivesse sido assinado um acordo, em que o conselho passou para as mãos de Sananda a decisão. Lhe damos 50 anos para que você conserte este planeta. Caso contrário, a população que ali está será destruída integralmente. Porque não podemos permitir que isto se espalhe. Isto é uma doença e não poderá ser espalhada. Muito bem?
Então Sananda começou a tomar as suas decisões. Isto aconteceu em 1969, pelo pouso do homem na Lua, coisa que muitos de vocês, não entendo por quê, acham que não aconteceu. Mas isto não vem ao caso aqui. Então, a partir daí, Sananda reuniu os melhores comandantes do universo para traçar um plano estratégico de ajuda para este planeta. Vocês já tinham em mente e vibravam isso muito fortemente, que o seu planeta iria sucumbir no ano 2000. Que a virada do milênio seria o fim da raça humana. Porque isso havia sido escrito há muito tempo atrás. Mas é como eu já disse para vocês, meus irmãos, o futuro é mutável. Aquela foi a linha do tempo vista naquela época. Mas vocês teriam uma nova trajetória. Então, muitos seres de luz, com muito mais evolução, começaram a chegar a este planeta. Exatamente para aumentar a frequência energética e começar a destruir essa linha do tempo, que vocês vibravam fortemente, e ela teria que ser mudada. Não era este o propósito de Sananda. Vocês estavam levando o planeta à destruição pelo foco que todos vocês tinham nesta data. Então, houve uma mudança da linha do tempo. Esses seres de luz que aqui chegaram elevaram a vibração do planeta e a linha do tempo foi mudada. Um novo futuro se apresentou ao planeta. Mas lembrem-se, vocês estavam numa espécie de acordo. Vocês tinham 50 anos para resolverem os seus problemas. Então, essa mudança da linha do tempo, da virada do milênio, trouxe a vocês uma dúvida, uma incerteza do que havia sido escrito. Como assim? Não aconteceu nada. Mas isso sempre foi divulgado, sempre foi dito que haveria o caos no planeta e que o planeta sucumbiria neste ano. E nada aconteceu. Exatamente porque aí já tinha a mão de Sananda modificando essa linha do tempo. E aí já haviam se passado 31 anos. Faltavam apenas 19. Para que chegasse ao final daquele prazo dado pelo Conselho. Sananda não via muita esperança, porque cada vez mais vocês se enfiavam em pequenas guerras. Em total desequilíbrio, a humanidade cada vez se desequilibrava mais. Mas havia aquela ajuda do próprio ciclo do universo, que era a chegada ao cinturão de fótons. Então Sananda viu ali a oportunidade de mexer na energia do planeta. Mas algo havia que ser feito para quebrar a grade energética dos escuros que não permitia que nada entrasse no planeta a nível de energia.
Então de nada adiantaria o cinturão de fótons com esta blindagem que o planeta tinha. Muito bem, então começou o plano de Sananda. Aí sim, Astacheran começa a atuar neste planejamento. E toda a frota galáctica foi sendo recrutada. O plano foi sendo aprimorado dia após dia. Houve muito tempo para trabalhar, para se planejar. Nada foi feito de uma hora para outra. 12 anos se passaram entre a virada do milênio e o início efetivo da mudança do seu planeta. 2012 foi o grande marco zero do início da retomada deste planeta. E toda a frota galáctica sabia que era ganhar ou ganhar. Não havia outra possibilidade. Porque caso não conseguisse retomar o planeta, este planeta seria extinguido da raça que aqui estava em sua superfície. Pois o futuro já estava delineado. Nós já víamos na linha do tempo o resultado que haveria. Porque era o que os escuros estavam preparando para o planeta. A extinção total e o desequilíbrio total no universo. Muito bem. 2012, tudo começou. Aqueles que tinham almas evoluídas, história que já contei há alguns vídeos atrás, começaram a ser bombardeados com luz, para que se lembrassem das suas missões, para que acordassem. E aí muitos começaram a se envolver nesta mudança energética do planeta. Havia um grande número de humanos que queriam que o planeta sobrevivesse, que acreditavam que aquele era um prazo factível de tudo acontecer, da libertação do seu planeta. Muito bem. Então, a história vocês conhecem. Vocês souberam deste acordo através de Chico Xavier. Ele trouxe para vocês toda esta história e muitos acharam que era loucura, que aquilo era pura especulação, que nada iria acontecer. Claro, mentes de terceira. E aí tudo começou e a história você já sabe. O plano foi absolutamente um sucesso, a grade foi destruída e hoje estamos aqui. Vocês me ouvindo naturalmente como se eu fosse um outro humano falando. Porque as suas almas despertaram. Muitas não despertaram a partir de 2012. Muitos já vinham percebendo muita coisa desde crianças. Porque todas começaram a ser tratadas para que cada uma acordasse no seu devido tempo. De 2012 em diante é que houve a grande massa despertando e tomando para si a função de ajudar o planeta.
Muito bem, voltando um pouquinho, a partir de 2012, tudo começou a acontecer. As batalhas começaram a acontecer para destruir esta grade, e não foram batalhas fáceis. Os escuros têm um poderio bélico muito grande, mas a nossa frota galáctica, armada por Astar Sheran, também não ficava nada atrás, até porque trazia toda a tecnologia mais do que avançada dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Sirianos, Marcianos, Andromedanos, de todas as raças do universo. Todos estavam aqui para manter este planeta equilibrado, para tirá-lo dessa submissão e evitar que esta raça fosse extinta. Porque era isso que ia acontecer. Não, o seu planeta não seria destruído, porque isso não seria permitido, mas a raça sim, porque as guerras atômicas levariam vocês à morte. E, consequentemente, à morte do planeta, mas não a destruição total. Muito bem. Acho que vale aqui dizer que muitos de vocês continuam, assim, bastante pensativos a respeito do que acontecerá com todos aqueles que estavam aqui por tantos anos e anos manipulando vocês. Vocês podem perceber que não houve fuga, porque quando eles perceberam a frota galáctica em torno do planeta, eles poderiam simplesmente ter ido embora, desistido de tudo e aportar em outro planeta. Só que isto não foi permitido. As grandes batalhas que houve durante todo este período foi para impedi-los de sair do planeta. Este grupo todo que estava aqui não reinaria mais em lugar nenhum. Era o fim da estrada para eles. E aí, como almas, eles poderiam fazer a escolha: mudar para o lado da luz, para o lado do bem, ou permanecer na energia que eles ressoavam. Quem escolheu permanecer, muito bem, foi levado para onde tem a energia, mas isoladamente. Eles não formam mais um grupo. Eles foram espalhados no universo, aonde já existem planetas de terceira dimensão. Pode ser que eles venham a conseguir um novo poderio, mas muita coisa foi aprendida também. E esta frota galáctica, que foi criada para ajudar este planeta, criou um grande apoio universal. Foi criada uma meta de libertar todos os planetas. Mas isto é uma coisa para muito tempo ainda, porque o seu universo é muito grande e tem muitos planetas ainda nesta dimensão. E como já temos dito para vocês, vocês estão passando por um processo totalmente novo no universo, que é ascenderem no corpo físico. Nunca isto havia sido feito. Sempre a evolução era através da retirada de todos os seres daquele planeta e levados para outro, e voltando como almas evoluídas depois de um tempo,
Mas vocês não. Foi decidido que ao planeta Terra não haveria tanto tempo. E tirar tanta gente daqui para que esse planeta fosse repovoado com apenas almas de quinta dimensão, não traria o resultado que nós esperávamos, porque vocês destruíram esse planeta. Então teria que ser vocês a consertá-lo. Mas como? Com esta mente de terceira que vocês têm hoje, não. A maioria não aceita isso. Acha que Gaia está ali como um lixo. Então teria que haver uma forma de mantê-los no planeta para que vocês arrumassem a casa que vocês destruíram, mas se lembrassem de tudo. Porque como almas de quinta dimensão, vocês chegariam aqui e não entenderiam nada. Por que vocês estariam num planeta tão arrasado? Então vocês estão passando por este processo de mudança no corpo físico, para que vocês cheguem lá e colham a semeadura que vocês fizeram, só que em uma outra dimensão. Vocês vão repovoar este planeta numa dimensão nova, mas se lembrando de tudo que vocês passaram na dimensão anterior. Não haverá esquecimento. Então tudo vocês vão se lembrar. Por isso que muitas vezes eu digo para vocês, ir para a quinta não é certeza de ficar. Porque vocês ainda terão muita coisa impregnada da terceira dimensão. E vocês terão que se manter muito firmes para se manterem na quinta. Mas isso é outro assunto. Não é o que estamos falando aqui hoje. Então eu quero encerrar esta história que estou contando para vocês, dizendo a vocês o seguinte: todos os escuros que aqui estavam, todos, sem exceção, do mais alto comandante ao mais simples que ainda será retirado deste planeta, os tais reptilianos, arcontianos e N outros que estão aí trabalhando para a destruição deste planeta, eles não foram levados para outros planetas que ressoassem a terceira. Todos estão aprisionados e participando da possibilidade de evoluir ou não. Aqueles que continuam decidindo que não querem evoluir, como eu já disse, são levados para outros pontos do universo separadamente. Muitas naves deles tentaram chegar aqui e recolher, tirar eles do planeta, e isto não foi permitido. Estas naves, algumas foram destruídas. E as almas foram tratadas da mesma forma. Então, meus irmãos, não pensem que todos os que estavam aqui saíram correndo e estão por aí, juntos, preparando um novo ataque a um outro planeta. Não, isto não vai mais acontecer. Para nós também a lição foi aprendida. Sim, o planeta foi escolhido como expiação, mas ele se manteve assim por muito tempo. Então as coisas também podem mudar ao nosso ver. Isto não será mais permitido em nenhum ponto do universo.
porque o processo funciona. Vocês podem passar para uma dimensão mais alta estando no corpo físico. Aí alguns de vocês podem perguntar, mas como você pode saber disso? Nós não passamos ainda? Lembre-se que nós vemos a linha do tempo. E vemos cada um de vocês que irá evoluir já na nova dimensão. Então sabemos que funciona, que o processo funciona. Meus irmãos, está aí a história. Nada do que vocês passaram aqui foi em vão. Aqueles que provocaram tudo aqui neste planeta foram retirados e estão sendo retirados pouco a pouco. Cada vez que vocês colocam as pessoas na egrégora, aqueles escuros que estavam acompanhando aquelas pessoas são retirados do planeta. Então, vejam que pouco a pouco vocês estão colaborando para essa limpeza. Aí, muitos podem perguntar, mas e as pessoas que estão aqui e que continuam ressoando com a terceira? São pessoas terráqueas. São almas da Terra, não almas vindas de fora. São almas que estão ressoando a terceira, que gostaram de toda essa dimensão e vão continuar em outra. Vão pegar aquele bonde, ou melhor, estão pegando aquele bonde. O bonde sai cheio todos os dias. Aí muito tem sido dito que Nibiru ou Nibiru é justamente esse bonde, que ele veio para levar todas as pessoas. Não, não, não. Ele ainda não é o bonde. O bonde são naves que estão levando as almas que a cada dia saem do planeta e que são levadas para outros planetas de terceira dimensão. Nibiru tem outra função, que vocês saberão com o tempo. Então, meus irmãos, está aí a grande história. Tudo o que vocês passaram não foi em vão. Todos aqueles que aqui chegaram com um objetivo, passado por nosso Deus Pai e Mãe, e que perderam o controle do seu próprio poder, foram presos, ou muitos estão se arrependendo e seguindo o caminho da luz. Ou muitos também já estão espalhados pelo universo, ressoando toda a maldade que existe em seus corações. Então está aí, meus irmãos. Não posso dizer que é o fim da história. Apenas eu tive que contar a história porque envolvia Sananda. Então, vocês percebam que o amor de Sananda fez com que este planeta ganhasse uma sobrevida de 50 anos. Ele brigou muito por isso. Não fosse ele, não sei como vocês estariam hoje, se vocês ainda existiriam. Porque a linha do tempo não mostrava isso. Então hoje existe uma nova linha do tempo, um novo futuro para vocês. E a cada dia vocês estão caminhando para ele. E Sananda está aí, sendo admirado por todo o universo pelo tamanho do seu amor e inteligência para fazer o que foi feito aqui. Sim, os comandantes estelares tiveram grande participação porque eles traçaram a estratégia de todo o processo. Mas foi o amor de Sananda que os reuniu, que os convenceu
a estar aqui nesta batalha. E muitos estão aqui já há muitos anos, desde o início, ajudando neste processo de ascensão do seu planeta. Então, o foco aqui é Sananda. É onde digo para vocês, meus irmãos, para quem leu as cartas, para quem já leu os complementos das cartas, ou espero que tenham lido, absorvam todo esse amor que ele passa nesses documentos. Absorvam toda a energia que ele passa. Deixem-se levar por esta onda de energia de amor que Sananda passa nesses documentos. Estudem. Se modifiquem a cada dia. Vocês o têm ao lado quando tomarem essa decisão. Porque cada um que ressoa com aquelas cartas, com o que é dito ali, é acompanhado de perto por Sananda. E ele vai ajudar no que for possível para a sua evolução. Ele não desiste nunca, como ele nunca desistiu do seu planeta. Então, na próxima semana, eu voltarei e falarei sobre os textos complementares das cartas de Sananda. Então, quem ainda não leu, leia. Eu já disse, são textos pequenos. Vocês conseguem ler rapidamente. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre pronto a passar o que for de melhor para cada um de vocês.